noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Queria aqui lembrar a vocês o curso de Simbolismo e Cosmologia Tradicional, que vai ser proferido pelo meu filho Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, primeiro em Curitiba e também em São Paulo. Esse curso também será estendido a São Paulo. O curso, com duração prevista de um ano, pretende dar ao aluno uma ideia clara do lugar das ciências cosmológicas na cosmovisão medieval cristã e islâmica, traçando também um paralelo com outras tradições. Então, não é por ser meu filho, mas o Luiz é um sujeito altamente competente nessa área, já tem dado muitos cursos, sempre com muito sucesso, como também esse aqui obterá. Então, os telefones para inscrições são 041 3262 0100, 041 3262 0100, 041 8884 6993 com o senhor Eduí. Então, também queria lembrar que vocês dessem uma olhada no site do Seminário de Filosofia, www.seminariodefilosofia.org, que eu estou botando lá hoje uma gravação nova. Um minutinho. Copia isso no computador pequeno, por favor. Aqui o ouvinte Carlos Furtado me mandou um e-mail dizendo o seguinte: Caro Olavo, lendo seu artigo de 20 de janeiro, fiquei estarrecido com o que entendi. Durante toda a minha vida compreendi o fenômeno do nazismo com base nas teses 1 e 2, as teses 1 e 2. No artigo a primeira, que explicava o nazismo como uma criação característica da cultura alemã, e a tese número 2, a tese marxista tradicional, que explicava o nazismo como uma espécie de versão hipertrófica do imperialismo capitalista. Né? Daí continua ele. O documentário, ele está se referindo ao documentário The Soviet Story, me fez cair o queixo, pois nunca pude acreditar que o envolvimento dos russos tivesse sido tão grande. Como ex-comunista, sempre acreditei que os russos foram os grandes heróis da Segunda Guerra Mundial. O filme demonstradamente o contrário. Bem, os soldados russos foram realmente grandes heróis. Morreram 20 milhões de russos nessa brincadeira. Mesmo porque o exército russo botava na linha de frente os soldados que não tinham munição, para eles morrer. E atrás vinham os caras com munição, de maneira que se o sujeito corresse para trás ia ser, né, baleado pelos seus próprios colegas, né? E lutaram bravamente. Foi o país que mais perdeu gente, foi a Rússia. Só que, como demonstra esse documentário do Edwin Snor, The Soviet Story, que aliás existe agora com legendas em português, né, na internet, no site endireitar.org, ele demonstra que, na verdade, quem arquitetou toda essa coisa de nazismo foi a própria União Soviética. Eles tinham um plano de utilizar o nazismo dentro do processo revolucionário europeu, criaram aquela monstruosidade, ao mesmo tempo em que faziam na França, pelo menos faziam uma campanha antinazista, então posando diante nazista ao mesmo tempo que estava fomentando lá o crescimento do nazismo. Mas isso é sempre assim, só que a gente precisa... Só quem não estudou dialética é que acha que os comunistas podem agir de uma maneira coerente. A coerência dos caras é sempre dialética, quer dizer, eles sempre apostam nos dois cavalos para acirrar as contradições e um dos cavalos vai ganhar e eles vão sempre ficar com o cavalo que ganha, porque apostam nos dois ao mesmo tempo. Sempre fizeram isso, sempre. Então não deixem de ver esse documentário, né, The Soviet Story, a história soviética, né? Muito bem. Agora aqui, o Erickson Gomide me manda uma pergunta muito interessante. Ele diz, estou lendo atualmente o livro De Ânima, de Aristóteles, e estou com a pulga atrás da orelha. A tradutora Maria Cecília Gomes dos Reis
fez, me parece, um excelente trabalho comentando o livro, mas no estudo inicial que abre a obra, ela fala umas coisas no mínimo questionáveis. Duas em especial me deixaram encafifado. A primeira, quando ela diz o seguinte: o processo de deturpação do pensamento de Aristóteles vem de longa data, ocorrendo em maior escala por obra e graça da filosofia escolástica, cujos maiores expoentes são Santo Tomás de Aquino. E daí ela diz no rodapé que essa deturpação específica só acabou no século XIX com Brentano e Jäger. A segunda observação me pareceu mais séria. Ela diz no rodapé, comentando as críticas da noção de substância: ninguém menos que Bertrand Russell emite a opinião sobre a lógica aristotélica de que sua influência hoje é tão contrária ao raciocínio claro que é difícil lembrar do grande progresso por ele realizado sobre todos os seus predecessores. Russell atacou a noção de substância com críticas deste calibre. Aspas, quando encarado seriamente, é um conceito impossível de estar livre de dificuldades. É simplesmente um modo conveniente de reunir acontecimentos em feixes. Substância, numa palavra, é um erro metafísico devido à transferência para a estrutura do mundo da estrutura de sentenças compostas em um sujeito e um predicado. Então vamos por partes, né? Santo Tomás aqui não deturpou nada. O único problema é o seguinte: Santo Tomás aqui não lia grego. Tudo que ele leu de Aristóteles foi através de traduções feitas por um colega dele. Então, evidentemente, houve ali algumas dificuldades. Agora, dizer que tudo aí foi um montão de erro que foi corrigido por Brentano e Jäger. Não, em primeiro lugar, Brentano não corrigiu coisíssima nenhuma, tá certo? Brentano simplesmente colocou algumas dificuldades inerentes ao conceito do ser em Aristóteles. Quanto ao Jäger, né, o Jäger inventou uma tese segundo a qual Aristóteles, o pensamento de Aristóteles teria evoluído e se modificado muito ao longo do tempo, né? E ele escreveu um livro chamado Aristóteles, Base para o Estudo do Seu Desenvolvimento, e criou um bafafá e, de fato, gerou todo um novo ramo de estudos. Tá certo? Só que, passados 100 anos, quase 100 anos, a conclusão é a seguinte: não dá para saber se houve ou se não houve essa porra dessa evolução biográfica de Aristóteles. Aquilo foi um negócio que o Jäger inventou, né? Esse Jäger era um eruditista, mas era um picareta, né? Era inclusive pró-nazista, né? Eu não sei por que levam tão a sério o Werner Jäger. Tem tanta coisa boa, né, que saiu sobre Aristóteles depois. E hoje em dia, a conclusão é o seguinte: não adianta você especular uma evolução biográfica de Aristóteles, porque você não tem documentos para comprovar, vamos dizer, as datas de produção dos vários escritos de Aristóteles. Mas uma coisa é certa: Aristóteles é um filósofo. Sendo um filósofo, você tem o direito e até o dever de interpretar o pensamento dele sistemicamente. Quer dizer, como se tudo tivesse ligado em torno de, vamos dizer, organicamente, em torno de 2 ou 3 teses principais. Então, qual é o problema de continuar encarando a filosofia de Aristóteles como um sistema unificado? Se esse sistema não resolve todos os problemas, é por um motivo muito simples: nenhuma filosofia resolve todos os problemas. Eu, pessoalmente, acho que a filosofia de Aristóteles ela termina com um ponto de interrogação. O ponto de interrogação é assim: tudo aquilo que existe só existe como individualidade, não existe existência coletiva. As coisas, vamos dizer, a unidade e o ser são exatamente a mesma coisa. Quer dizer, se uma coisa é dotada de ser, é porque ela é dotada de unidade. Quer dizer, ela é uma coisa e não duas coisas. Por outro lado, toda a ciência é a ciência do genérico. Você só pode fazer ciência a partir de conceitos gerais. Então nós temos um estado de tensão permanente entre o modo de existência dos objetos e o seu modo de conhecimento. Aristóteles não resolveu esse problema, mesmo porque morreu e nada mais disse, nem lhe foi perguntado. E também porque ele é apenas um filósofo, ele não é Deus, ele não tem obrigação de resolver todos os problemas. Agora, quanto a essa crítica do Bertrand Russell à noção de substância, essa é uma das coisas mais estúpidas que alguém com o nome de filósofo já escreveu. Quer dizer, veja você, se a substância, né, não existe, se a substância é apenas uma palavra que unifica, né, acontecimentos em feixes, o que ele quer dizer com acontecimentos? Como é que você percebe a unidade de um acontecimento se você não pode sequer perceber a unidade dos seres envolvidos no acontecimento? Então tem 2 cachorros brigando, tá certo? Você diz, os cachorros não existem, os cachorros não são substâncias, não é isso? Então, você não pode perceber a substancialidade dos cachorros, né? Você apenas tem reúne mentalmente, né, várias impressões
construindo pela sua cabeça a noção de cachorro. Mas a noção de briga de cachorro é uma percepção e não uma invenção. Ora, porra, Bertrand Russell devia chupar uma pica, é isso que ele devia fazer, porra. Bertrand Russell é um homem de uma incompetência, inclusive lógica, monstruosa, tá certo? Ele fez algumas contribuições à lógica matemática no começo da sua vida, que não, na verdade não foi ele, o grande gênio ali foi Alfred North Whitehead, que é quando eles escreveram o princípio da matemática, né? O gênio dos dois foi escrito por dois, o Alfred North Whitehead e Bertrand Russell. Quem tinha a cabeça ali era o Whitehead. Bertrand Russell pensava com a cabeça do pau, essa que é a verdade, né? Então, esqueça isso, tá certo? É a coisa mais óbvia é o seguinte: você não pode subscrever inteiramente a versão que Santo Tomás de Aquino, não pode subscrever historicamente a exposição que Santo Tomás de Aquino faz de Aristóteles. Quer dizer, ela não pode ser considerada integralmente fiel do ponto de vista histórico, tá certo? Mas ela é uma interpretação perfeitamente viável, defensável, ela não é uma distorção de maneira alguma. É melhor você não parar por ali, é melhor você ver o que veio depois, tá certo? No Brasil você tem, aí foi publicado este comentário do Giovanni Reale, A Metafísica, que é uma verdadeira maravilha. Isso aí foi publicado em 3 volumes pela editora Paulus, tá certo? Então, Giovanni Reale, sim, esse é um grande estudioso de Aristóteles, né? Agora, o Jäger, agora, se tem uma coisa que está... Esse negócio de dizer que está superado, eu não gosto muito dessa frase, porque superado não existe. Ou é verdadeiro ou não é verdadeiro, entendeu? Agora, a tese do Jäger sobre Aristóteles, essa não é que está superada. Ela está, vamos dizer, totalmente impugnada. Você pode dizer que ela é todinha inventada. Muito bem construída, muito elegante, mas, olha, aqui... que há na interpretação de Santo Tomás de Aquino alguns erros históricos, a interpretação do Jäger é 100% falsa, porque a tal da biografia intelectual de Aristóteles é tudo invenção, tudo saiu da cabeça dele, tá certo? Então, agora, esta senhora Maria Cecília, né? Você sabe que é o meu professor universitário brasileiro, eles são ranhetas, eles não gostam da igreja católica, então, se você tendo uma oportunidade de dar um curso de Santo Tomás de Aquino, a mulherzinha vai dar. Digo, Maria Cecília, vai lamber sabão, vai escrever besteira em outro lugar, vai. Agora aqui eu recebo um negócio maravilhoso, alguém me manda aqui, ó, né, o poeta popular Miguezinho da Princesa, muito famoso, né, escreveu aqui umas quadras celebrando o Bolsa Vaselina, né? Eu não dá para ler inteiro, mas vou ler uns pedaços para vocês aqui. Sem ter mais o que doar, o governo da nação resolveu, virando os olhos, gastar mais de 1 milhão, doando para os viados Bolsa Lubrificação. Quem tem o seu pode dar, da forma como quiser. Seja feio, seja bonito, seja homem ou mulher. E tem de aguentar o tranco da forma como vier. O governo federal, que em tudo quer se meter, decretou que o coito anal tem, mas não pode doer. E o Bolsa Vaselina surgiu para socorrer. É maravilhoso. E aí vai. Puta vida. Mas daí termina assim. O governo resolveu dar uma bolsa para todo mundo e criar um grande exército de milhões de vagabundos. Só faltava essa bolsa de vaselinar os fundos. Ai. Agora aqui, o Simão Stanislavski Brunner, ele diz, tenho 27 anos, desde os 20 abdiquei de um monte de coisa para seguir um sonho de empreendedor. Larguei a engenharia da UNB, onde passei em primeiro lugar geral em 1999 para iniciar um pequeno empreendimento. Nunca gostei do PT, mas sempre tendi a respeitar diferenças. No entanto, ultimamente tenho ficado assustado com alguns movimentos do governo. Qual o motivo do presidente Lula visitar toda semana chefes de Estado irrelevantes, como de Cuba, Bolívia e Venezuela? Eles não são irrelevantes, não é que ele está visitando esse chefe de Estado. Isso aí são encontros do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é a coordenação da Revolução Comunista no continente, a qual está andando, está em avançado processo de implantação e vai muito bem, obrigado. Tá certo?
o que está por trás do asilo ao Batiste? O Brasil dará asilo a qualquer terrorista. O Brasil é o lugar ideal para isso. Por quê? Porque o Brasil não tem uma posição de vanguarda, uma posição escandalosa dentro do processo revolucionário. Ao contrário, o Brasil é o QG, é o Comando Geral, é o Central Estratégica da Revolução. O Foro de São Paulo foi fundado pessoalmente por Lula, tá certo? E até hoje é no Brasil que está o comando desse negócio, através de Marco Aurélio Garcia, Tarso Genro e outros. Então, como numa guerra o comando nunca fica na vanguarda, fica na retaguarda, porque não é idiota, é isso? Então o Brasil, naturalmente, ele não é tão escandaloso, tão histérico quanto a Venezuela ou Cuba, tá certo? Mas é muito mais perigoso do que os dois juntos. Então o Brasil adota essa política, vamos dizer, de proteção à economia de mercado, de modo que todo mundo acredita que Lula mudou, né? E agora aderiu ao capitalismo. Ele que na mesma semana o Lula foi homenageado no Fórum Econômico de Davos por ter aderido ao capitalismo. E foi homenageado no Foro de São Paulo na mesma semana pela sua fidelidade ao comunismo. Você vê que ou ele é duas pessoas, tá certo? Ou tem algum segredo por trás dessa coisa, tem algum método por trás dessa loucura, né? Então, é o seguinte, é a fachada capitalista, é a economia capitalista indo para frente, ao mesmo tempo em que se constrói o sistema de poder socialista, e se destroem todas as oposições, e se cria o poder do Partido Unificado. Tá certo? Isso aí, não foi o Lula que inventou, isso não é uma novidade, isso aí quem ensinava é Karl Marx, a Lenin, porque Karl Marx dizia que o processo de estatização dos meios de produção deveria durar décadas, ou gerações, tá certo? Não é uma coisa para ser feita de repente. Né? Então, o Lula está apenas seguindo a receita tradicional de Marx e Lenin. Agora, quem não sabe, quem não estudou nada de marxismo, só consegue enxergar comunismo se o cara tomar o poder no dia seguinte e falar, ó, que putada, acabou a empresa privada. Ninguém vai fazer isso, só se for louco. Porque se fizer isso, daí o país vai ter que comer rato, se tiver rato para todo mundo. Então, Marx e Lenin entenderam que tem que manter a economia capitalista funcionando e levá-la às suas máximas possibilidades de desenvolvimento. Entenderam isso? O capitalismo, diz Karl Marx, e Lenin subscreve embaixo, tem que ser levado ao seu máximo grau de desenvolvimento para poder ser substituído pelo socialismo. Então o que faz o governante socialista? Ele toma o poder. Ele incentiva o capitalismo para o capitalismo crescer, ao mesmo tempo em que ele destrói a estrutura política da democracia capitalista, colocando em seu lugar o sistema de poder unificado socialista, mas sem mexer na economia. Daí quando a economia está a pleno vapor e não há mais oposição política, então daí ele encampa tudo. Só que isso deve levar muito tempo e o Lula está seguindo a receita certinha. Tá certo? Então, diz ele aqui, resolvi estudar um pouco sobre o Foro de São Paulo e fiquei aterrorizado ao ler as atas dos encontros. Mas você fez muito bem, agora ninguém quer ler esse negócio. No Brasil é o seguinte, você fala de documento, de fonte, as pessoas nem sabem o que é isso. Tá certo? No Brasil ninguém acredita que existe realidade. Só existe a expressão dos seus desejos e sentimentos. Quer dizer, todos aderiram à teoria do Nietzsche, né? Realidade não existe, mas existe a sua autodefinição. Quer dizer, você se autodefine na medida que você faz as suas escolhas. Tá certo? Então você tem opiniões, não porque elas reflitam alguma realidade, mas porque elas expressam a sua maneira de ser. Eu digo, meu filho, expressar a sua maneira de ser, até um cachorro expressa quando late, o gato quando mia, tá certo? O cavalo quando relincha, a vaca quando muge. Quer dizer, se a inteligência foi dada ao ser humano para fazer o que esses bichos fazem, então será grande merda, entendeu? Então, como eles não acreditam em realidade, eles não precisam ir às fontes, aos documentos, cada um tem a sua opinião, fala do jeito que quer, e fala com uma cara de autoridade que é um negócio impressionante. Então, o que eu digo para esse cara é o seguinte, vamos parar de discussão, paga essa punheta, vai lá nas atas do Foro de São Paulo e você vai entender o que eu estou falando. Né? Então prossegue aqui o Simão. Tenho apenas 27 anos e não vejo minha vida sem estar na iniciativa privada, liderando e orientando pessoas. Qual a sua avaliação de um risco no terceiro mandato do Lula? Bom, é o seguinte, para os empresários, pode continuar bom sob um certo aspecto, quer dizer, eles vão deixar vocês ganhar dinheiro, tá certo? Mas vocês vão ter que ficar de joelhos. Quer dizer que essa fase de intermediária, na qual a prosperidade capitalista vem junto
com a corrosão da força política dos empresários, essa é a característica. Vê que empresário no Brasil, tem muita gente que está contentinha porque está ganhando bastante dinheiro, tá? Mas não pode dar um palpite. Tem que ficar todo mundo bonzinho e tem que puxar o saco do Lula, porque se eles param de gostar de você, então, né, babar o financiamento e lá vem um monte de cobrança, processo fiscal e você está ferrado. Eles acabam com... O governo hoje tem elementos para acabar com qualquer empresário do dia para a noite. Ele só não acaba se você ficar bonzinho. Então, se você acha que dinheiro é tudo, você pode continuar prosperando durante um certo tempo, porque no fim isso vai parar na mão do governo de qualquer maneira. Mas você vai ter um prazo para você respirar economicamente. Tá certo? É exatamente isso que Lenin queria dizer com a frase: a burguesia tece a corda com que nós a enforcaremos. Ou seja, ela cria riqueza para nós, ela cria riqueza para fomentar o poder comunista, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil. Chega uma hora em que o poder comunista se tornou tão forte que ele não precisa mais de empresariado. Aí ele dá um pé na bunda de todo mundo, encampa tudo e acabou. Então, vai terminar mal de qualquer maneira. E nesse período intermediário, não está tudo mal, está só 50%. Quer dizer, a parte puramente econômica pode até continuar prosperando. Mas você já é como se fosse um empregadinho do Estado. É o paradoxo brasileiro. Se o capitalismo brasileiro está prosperando tanto, então por que não existe um partido que defenda a iniciativa privada, né, a democracia capitalista, os valores tradicionais, etc, etc? Por quê? Porque o empresariado pode ganhar dinheiro, mas não pode ter expressão política. O empresariado é rico, mas não é poderoso. Já quebrou, as pernas do empresariado estão quebradas. Então, é a tática do Hitler, pôr um empresariado de joelhos. Depois que se põe de joelho, que eles se acostumaram a ficar de joelho rezando para você, um dia você tira tudo deles e eles não podem nem reclamar. É isso que vai acontecer. Né? Agora aqui, o Fernando Piscor pergunta: eu gostaria de saber sua opinião sobre os livros Cidades Invisíveis e por que estudar os clássicos de Ítalo Calvino. Eu não li esses dois livros, mas o Ítalo Calvino, por outro livro dele, eu sei que é um escritor altissimamente competente, e o que quer que ele diga sobre o que quer que seja, merece atenção. Ele pergunta aqui sobre o estudo de Tomás de Aquino de Humberto Eco. O livro do Humberto Eco sobre Santo Tomás de Aquino é um livro escolar, certinho, está entendendo? Parece um manualzinho. Não há nada de substancialmente errado lá. Mas não é nenhuma obra muito importante. Se você quer uma introdução a Santo Tomás de Aquino, que tenha já um toque de gênio, procura o livro do Chesterton, G.K. Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, o grande escritor católico inglês, o qual não era um filósofo de ofício, era um ficcionista, um contista, romancista, dramaturgo, né? Mas escreveu essa introdução a Santo Tomás de Aquino, que é talvez a melhor introdução que se escreveu a Santo Tomás de Aquino no mundo. O maior estudioso de Santo Tomás de Aquino que tinha no universo, que era Etienne Gilson, quando ele leu isso, ele disse: eu daria um braço para ter escrito isso. Né? Então, existe uma tradução portuguesa do livro do Chesterton sobre Santo Tomás de Aquino. Dá de 1000-0 no Humberto Eco. Aqui, o Diego Barbosa me escreve: se possível, escreva algum dia um artigo dedicado aos jovens que desejam encontrar um sentido para a vida em meio a tanta mediocridade, banalizações, etc. Algo que cria no jovem uma vontade de sentido, como falava Viktor Frankl. Algo pelo que lutar, sendo diferente da concepção fajuta de luta, no caso da revolta contra o sistema. Bom, olha, eu vou explicar um negócio para vocês. Desde que começou esse negócio de movimento revolucionário, o pessoal identifica a ideia de sentido da vida com o pretenso sentido da história. Então você inventa um sentido da história, quer dizer, a história começou lá no Homem de Neandertal e vai terminar no socialismo, e você então se integra no sentido da história, no sentido da história você obtém um sentido de vida. Isto aí é uma empulhação. O sentido da história é incognoscível. Porque a sua vida pode ter sentido, por quê? Porque você dura um prazo médio da vida humana. Não é isso? Quer dizer, a vida humana tem um fim determinado. A história não tem um fim determinado. Você não sabe quando vai acabar. Uma coisa que não vai acabar, você não pode saber qual é o sentido dela. A própria ideia de você querer encontrar um sentido na história já é uma estupidez. Quer dizer, está fazendo uma analogia entre a história, que é um processo sem limite, tá certo? Com um processo finito, limitado, que é a vida humana. Então,
na medida em que milhões de pessoas se integram nessa luta pelo pretenso sentido da história, elas criam um falso sentido de vida. Tá certo? E é disso mesmo que nós temos que tirar as pessoas, porque milhões de pessoas estão sendo enganadas com esse negócio. Você acha que os sujeitos lutaram pelo comunismo é sentido de vida? Ora, vai perguntar para aqueles velhos comunistas que deram toda a vida, aqueles veteranos da Revolução Soviética, né, que deram a vida pelo comunismo para construir um mundo melhor, etc, etc, e depois, né, no Congresso do Partido Comunista em 56, aparece o Khrushchev contando toda aquela merda que o Stalin tinha feito. Então houve um monte de suicídio, internação. O Carlos Marighella, homem de ferro, teve crise de nervo, teve que ser internado, tá entendendo? Ver o sentido, que sentido de vida tinha? Não tem sentido de vida nenhum, sentido de vida. Apostaram numa falsidade e criaram um simulacro de sentido de vida. O verdadeiro sentido de vida, meu filho, tem que ser encontrado no serviço que você presta, alguma coisa que seja real. Você não pode criar um sentido de vida baseado numa mentira, numa falsidade. Sobretudo, quem tem que pagar pelo seu sentido de vida é você, não é os outros. Mas eu quero realizar meu sentido de vida e por isso mesmo tenho que mandar um monte de gente pro Gulag, pro Paredão, pra Auschwitz. Que merda é essa? E eu acho, vou dizer que a grande meta que pode ser oferecida para milhões de pessoas é o seguinte. Gente, faz 4 séculos que o mundo vive sob o fantasma da revolução. O que é a revolução? A revolução é você prometer um futuro melhor para um país, para uma raça, para uma nação, para a humanidade inteira, a ser realizado através da concentração de poder nas suas mãozinhas. Quem quer que apareça com uma proposta dessa? Olha, aqui tem um projeto maravilhoso, que vai ter todo mundo feliz, etc. Para realizar isso, vamos concentrar o poder na mão. Quem quer que venha com proposta desse tipo é um revolucionário. E a revolução não pode ser aceita como um procedimento normal, saudável e defensável. Nós temos que destruir o movimento revolucionário. Não esse ou aquele, mas todo e qualquer movimento revolucionário. O movimento revolucionário não é uma constante do espírito humano. É uma coisa que começou numa certa data e que vai ter que terminar no outro dia. Quanto mais cedo terminar, melhor. É como sair do pesadelo. Você não precisa, para isso, você ter uma proposta política alternativa e não deve ter. Né? Por exemplo, né, se o sujeito está com hemorroida e você sugere que ele trate da hemorroida, ele diz, mas o que você me oferece como alternativa? Faz sentido isso? Tem que ter uma alternativa para a hemorroida? Não, tem que acabar com aquela porcaria, só. Você está entendendo? Então, quando existe um mal, um crime, né? Está lá o sujeito, né? Estuprando a menina de 3 anos. Você encosta um revólver na cabeça dele e fala, para com isso, filha da puta. E ele diz, o que você me oferece como alternativa? Tem sentido esse raciocínio? Não, aquilo que é mal tem que ser liquidado. Tá certo? E não precisa oferecer alternativa nenhuma. Nós não precisamos planejar o futuro, porque se você quer substituir a utopia revolucionária por uma outra utopia, você é revolucionário também. É outro idiota. O que nós temos que fazer não é implantar um novo regime político, não é resolver todos os problemas econômicos e sociais, nós temos que acabar com o movimento revolucionário. Por quê? Porque ele é o maior problema, é a coisa mais maligna e mortífera que já apareceu ao longo de toda a história humana. Eu tenho aqui as estatísticas feitas aí pelo doutor R.J. Rummel, da Universidade do Havaí. Estava aqui mesmo. Ele diz o seguinte, que matanças coletivas, esse assassinato em massa, ao longo de toda a história humana, né, ele conseguiu somar aqui 133 milhões de pessoas entre o século II a.C. e o fim do século XIX. Daí veio o século XX com as suas revoluções. Total de mortos, 260 milhões. Ou seja, os movimentos revolucionários no século XX mataram o dobro de pessoas que haviam sido assassinadas por governos ao longo de praticamente toda a história humana. Existe algum problema maior do que esse? Dizer, a fome, o desemprego, o racismo, etc. Tudo isso é problema maior do que isso? Não, o mundo só tem um problema, esse problema é a mentalidade revolucionária.
O resto, olha, isso é que nem, vamos dizer, a teoria do bode, você tá entendendo? Tava ruim, vamos inventar um negócio aqui para você, movimento revolucionário. Daí ficou 100 vezes pior. Você tá entendendo? Então tem que tirar o bode, porra. Então, a minha proposta como sentido de vida para aqueles que têm uma vocação para a luta política e cultural é simplesmente tirar o bode, vamos acabar com o movimento revolucionário. Não é, note bem, não é vencê-lo politicamente, é destruí-lo. Destruí-lo, vencê-lo significa o seguinte: você ganha uma eleição, ele continua concorrendo, ou ele tenta uma revolução, você vai lá e esmaga aquela revolução. Não é isso, nós temos que erradicar essa ideia da mente humana para que ninguém mais tenha esse projeto. Qualquer sujeito que pensa, eu tenho uma proposta de futuro melhor, precisa concentrar o poder na minha mão para fazer interna, um hospício. É isso, eu não estou brincando. O meu livro A Mente Revolucionária vai mostrar para você que mente revolucionária é doença mental no sentido clínico, é uma doença mental perigosíssima, e ela obtém sucesso, ela se expande precisamente porque ela não é uma ideologia, uma proposta, uma filosofia política, precisamente porque é uma doença, ficar doente é fácil. Então, tá aí, um belo sentido de vida para todo mundo. Vamos lutar para acabar com essa merda que tem trazido tanto sofrimento aos seres humanos em nome das mais belas esperanças. Quanto mais belas são as esperanças, né, pior é o resultado. E não é porque esse resultado não é obtido porque houve um engano. A mentalidade revolucionária foi feita para isso. Ela é genocida desde que apareceu. E você quer concentrar poder na sua mão para quê? Para você alisar a cabeça das pessoas? Se for para alisar a cabeça da pessoa, não precisa poder, porra. Tem que ter um plano. Bom, então tá bom, então vamos realizar o plano dentro das vias democráticas normais. Não do jeito que eles fazem, que eles usam a via democrática normal para conquistar o poder e daí aumentá-lo. Quando eu digo vias democráticas normais, é o seguinte: olha, eu tenho o meu projeto e eu vou realizá-lo pelas vias democráticas, quer dizer, eu serei eleito, né? E vou realizar aquilo com oposição. Se eu estiver errado, vocês vão me corrigindo, tá certo? E o que o meu governo faça, o governo seguinte tem que poder desfazer, e isso aqui é democracia. E agora, se há uma mutação revolucionária, isso, que vai ser tudo transformado numa maravilha de acordo com a sua fórmula e não pode mais voltar atrás, é isso aí que tem que acabar, gente. Aqui o Rafael Guimarães me manda o vídeo do YouTube sobre o negócio da juventude militante Obama, né? Tá lá com o título Obama Hitler Youth, né? Esse negócio é verdade, sim, existem várias organizações desse tipo. Michelle Obama coordenou várias desse negócio e eles estiveram formando militantes há muitos anos. E agora, quando o Obama diz que quer fazer a Força Civil de Segurança Pública, é essa molecada que ele quer, pô, tudo doutrinado, tudo cheio de obamismo na cabeça, tá certo? E ele quer, vamos dizer, substituir as Forças Armadas com isso aí. Ele diz que para essa organização ele quer um orçamento maior do que o das 3 Forças Armadas juntas. Então, isso é a juventude hitlerista, sim. Agora, falando em Obama, vocês viram, esse pessoal cristão, evangélico, tudo que votou em Obama, olha, qual é a primeira coisa que o sujeito fez ao sentar na cadeira da presidência? Assinou um decreto lá, vamos dizer, concedendo bilhões de dólares para fomentar aborto no mundo inteiro, para fazer aborto no mundo inteiro. Quer dizer, como se 50 milhões de moleques abortados nos Estados Unidos e 43 milhões que se abortam por ano no mundo não fosse suficiente. Então vocês cristãozinhos, vocês catoliquinhos, vocês protestantezinhos, vocês evangeliquinhos, são tudo um bando de filha da puta. Vocês são tudo puxa-saco de abortista, é isso que vocês são. Né? É uma coisa horrorosa, hein? Aí, tem alguém no telefone aí? Vamos ver. Atenção, aviso. Se for Carlos do Olavo de Carvalho nos odeia, esse pessoal só telefona para cá. Eu vou dizer por que eles telefonam. Porque é o seguinte, eles estão tudo loucos para dar o cu. Todos. Que eles querem desesperadamente. Mas eles estão inibidos. Então eles sabem que eles telefonando aqui, eu vou mandar eles tomar no cu. E daí eles saem dando por aí. E dizendo, não é culpa minha, foi o Olavo que mandou. Você está entendendo? Então tudo isso aí é desculpa para dar o cu. E ainda dizer que é culpa minha. Então, quer saber? Não vou mandar eles tomar no cu, não. Alô, quem é? Quem é? Não é ninguém.
Eu achei alguém do Olavo de Carvalho nos e desistiu. Então, aqui, lembrar uma outra coisa. Na semana passada, o Alexandre Costa me mandou aqui uma lista interessantíssima de e-mails sobre o comunismo na ordem na América Latina. Eu disse para ele, isso aqui está ótimo, mas se você mandar para mim, só não resolve, você tem que botar isso na internet. E ele botou o seguinte, no blog Ordem Natural, www.ordem-natural.blogspot.com, ordem-natural.blogspot.com, uma coleção de links muito interessante. Parabéns e obrigado aí, Alexandre Costa. O Daniel Marques me passa aqui, me passa um sabão por causa de uma besteira que eu falei aqui, do negócio das reservas comerciais chinesas. Só que cara está muito comprido, eu não vou poder ler. O Marques, eu vou dizer assim, você tem toda a razão. Eu disse assim, que os chineses estavam comprando, tinham um monte de dólar, depois iam soltar todos esses dólares na praça e isso ia causar inflação. Isso é uma besteira tremenda. Às vezes na pressa a gente quer explicar as coisas e faz uma elipse e acaba falando besteira. Né? Ele diz aqui que o grosso desses dólares, na verdade, está nos Estados Unidos e por isso não pode criar inflação. Quer dizer, o problema não é a inflação. O problema é a transferência da economia americana para a mão chinesa, que isso está acontecendo mesmo. Tá certo? Então, muito obrigado, Daniel, pelas suas observações aí. Agora, voltando aqui ao Obama, né? Vocês procurem lá no YouTube, vocês escrevem Obama, e daí escreve Planned Parenthood. Planned Parenthood, que é a grande organização abortista que tem, inclusive, clínica de aborto no Brasil, né? Aparece lá o Obama dizendo, não, a causa do abortismo não pode parar, eu não vou desistir, e a Planned Parenthood também não vai desistir, vamos lutar até o fundo, nós vamos matar todos esses bebês malditos. Ninguém vai ser punido com um bebê. Doravante, né? Vamos libertar vocês desse flagelo chamado bebês. Tá certo? Só que é o seguinte, a Planned Parenthood foi fundada por uma filha da puta chamada Margaret Sanger, tá certo? Que queria espalhar aborto, sobretudo, entre as populações negras para ter menos moleque negro. A mulher, assim, ostensivamente racista. E está lá o Obama puxando o saco dessa organização e dando dinheiro para a Planned Parenthood e querendo espalhar aborto no mundo inteiro. Culpa de vocês, evangélicos, que votaram no Obama. Mas, olha, esse pastor que foi lá fazer a oração do Obama, esse Rick Warren, esse sujeito ele não vale o que peida. O outro lá, o pastor gay, também não vale, mas esse aí diz que é conservativo. Ah, o que é isso? Ele só quer conservar o dinheiro no bolso, tá entendendo? Então, fazer negócio com o Obama, ninguém pode fazer negócio com o Obama, não. Outro dia saiu no site America's Right, que é um site bom, excelente, o site do Jeff Schreiber, que o Jeff Schreiber é um repórter judicial, né? E ele faz inclusive através de lá que eu acompanho a maior parte desse negócio, dos processos que tem contra o Obama. Ele está um cara muito bem informado. Mas escreveu um outro jeito lá, um tal de Hatem, H-A-T-E-M, não lembro o primeiro nome, dizendo, olha, tem muita gente aí dizendo que nós devemos torcer pelo fracasso do Obama, mas o Obama, agora não se esqueça, ele é o nosso presidente, tem que ser respeitado, e nós temos que orar para que ele dê certo, etc, etc, nós temos que apoiá-lo, porque ele, afinal de contas, né, conservador ou progressista, ele é o nosso presidente. Eu digo, esse raciocínio é muitíssimo errado. Porque, em primeiro lugar, foi a decisão de tratar o Obama como se fosse um adversário leal e respeitável que deu a derrota para o McCain. Porque o Obama não é leal nem respeitável. O Obama é um falsário. O Obama falsificou documento, meu Deus do céu. O Obama ganhou prêmios e prêmios literários por uma obra que não foi ele que escreveu. Entendeu? Quer dizer, você... Christopher Hatem, o que que escreveu. Isso. Então, esse livro, Dreams of My Father, Obama não pode ter escrito isso de maneira alguma, porque o Obama escondeu todos os artigos acadêmicos dele. Mas daí veio um sujeito maligno chamado Jack Cashill. Jack Cashill descobriu alguns desses artigos e publicou. É uma coisa horrorosa, tem um erro gramatical por linha. O sujeito é semi-analfabeto.
Ele não pode ter escrito Dreams. É impossível. Impossível que Barack Obama tenha escrito Dreams of My Father, que é um livro muito bem escrito. Eu não sei se foi mesmo o William Ayers. É possível porque o William Ayers colabora muito com ele, era vizinho dele. E testes por computador mostram sinais do estilo, né, das construções frasais típicas, da seleção de vocabulário típica do William Ayers. Eu não sei se foi o William Ayers, mas eu sei que o Barack Obama não foi. Esses prêmios literários que ele ganhou, todo esse aplauso que está ganhando, tudo isso aí é fraude. Até, veja, o Lucas Mendes, que é um bom sujeito, escreve aí: ah, o Barack Obama é um mestre, um dos presidentes mais cultos que os Estados Unidos tiveram. Tu tá louco? Tu tá bêbado, Lucas Mendes? Olha, Abraham Lincoln foi um dos grandes escritores da língua inglesa de todos os tempos. Teddy Roosevelt foi um grande erudito, autor de estudos importantes, livros importantes sobre literatura americana que ele publicou. Né? John Adams era um filósofo. Agora você vai comparar isso com o Barack Obama, que escreveu esse artiguinho de merda, esse analfabeto, e que comprou o livro do William Ayers e de qualquer outro ghostwriter. Por que é isso, porra? O Barack Obama só sabe ler discurso desempenhado, discurso do teleprompter. Ele é um ator, ele não sabe nada. E além disso é um falsário, falsificou um monte de documento, falsificou sua vida inteira. Então, ora, se era por quem ganhar a eleição, era só ele chegar na frente e falar: aqui está meus documentos, está minha biografia, aqui está meu alistamento militar, minha certidão de nascimento, meu isso, meu aquilo, cadê os seus? Era só ele fazer isso, Barack Obama não ia ter um voto. Agora, aquele velho cagão diz: não, nós temos que tratar como um candidato de respeito, etc., temos que respeitar. Então, ora, você sabe que o sujeito é bandido, mas você quer respeitá-lo, então tratar como se não fosse. Então você já criou uma situação fictícia em favor do bandido. Então você o que é? Ajudante de bandido. Ora, entre o bandido e o ajudante de bandido, quem ganha? O ajudante de bandido. Agora, depois de porque foi ser eleito presidente, agora nós temos que respeitar, tirar o chapéu. Meu filho, nem a Igreja Católica não é uma democracia. A Igreja Católica é uma monarquia autocrática. Só o Papa manda. Mesmo na Igreja Católica, o fiel não é obrigado a obedecer um herético que seja eleito Papa. Agora, quer dizer que você quer que o cidadão da democracia obedeça o falsário, mas só porque ele foi eleito presidente? Ele não tem o direito de ser presidente. Isso é uma usurpação, isso é uma coisa óbvia. Não é por causa do problema da nacionalidade, não. É por causa do problema da biografia. Barack Obama, parece assim, ele passou pela vida pública e não deixou o menor traço. Então não se pode saber nada sobre a vida dele, está tudo escondido. E o que foi publicado é falso. Documento falsificado. Aquele formulário assinado em 1980 e impresso em 2008. Como é possível uma coisa dessa, porra? Quer dizer, como é que você vai tratar com respeito um cara que faz um negócio desse? Agora, peraí, tem mais alguém aí na linha? Quem é? Alô, quem é? Alô? Olavo? Alô, quem é? Você me ouve, Olavo? Perfeitamente. É o Luiz, aqui de Ribeirão, amigo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu quero te perguntar o seguinte. Você pode dar uma explicação um pouco mais detalhada sobre essa questão da fé metastática em Eric Wieglin? Sim. Perdão? Posso. Eu vou te pedir desculpa porque eu sei que você está com esse curso aí agora em abril, mas eu não vou conseguir não conseguirei ir até aí agora. Mas se você puder me dar um pouquinho de explicação sobre isso, eu te agradeço muito. A fé metastática é o seguinte, é a aposta em que um ato de fé coletivo vai de repente transfigurar a natureza da realidade, mudar a estrutura da realidade. Como, por exemplo, a eleição de Barack Obama. Eleja Barack Obama e no dia seguinte tudo será diferente e tudo será maravilhoso. Isso não vai acontecer. Você está entendendo? Não é porque o sujeito é preto, vamos votar no preto e a exceção, né, vai ser uma grande mutação e tudo será diferente. Mas, e fosse preto, amarelo, verde, azul, não vai mudar merda nenhuma. O presidente não pode governar com a cor da pele, caralho. Não é isso? Além disso, está aqui, 12% da população aqui é preto, quer dizer, tem 30 e tantos milhões de pretos aqui. Tem que escolher logo esse, porra.
Só porque é preto, eu digo, mas escuta, peraí, existe preto e preto. O Alan Keyes também é preto, só que o Alan Keyes, nunca roubou palito de fósforo, nunca falsificou documento, né? Nunca viveu de verba pública. Agora vai escolher algo de picareta, e todo mundo tem que votar nele só porque é preto, e elegendo o preto vai criar uma coisa miraculosa, né? E tudo será maravilhoso. Isso é fé metastática. Quer dizer, você não pode, um ato de fé não pode por si modificar a estrutura da realidade. Você vê, Deus quando faz um milagre, presta atenção, veja você, o milagre mais vasto da história humana é o milagre de Fátima. Foi um milagre que se prolongou por vários dias, teve efeitos espetaculares, foi assistido por 70 milhões de pessoas. Em volta, tudo continuou como estava. Deus não suspende a estrutura da realidade. Ele abre uma brecha para que você, né, enxergue algo da dimensão divina, da dimensão infinita, mas mantenha a estrutura da realidade. Então, o verdadeiro milagre não modifica a estrutura da realidade, ele apenas mostra que a estrutura da realidade finita não é completa, ela tem brechas. Tá certo? Agora, essas promessas revolucionárias, né, induzem as pessoas a acreditar que vai haver uma mutação. Um negócio que nem a musiquinha do Roberto Carlos, daqui para frente tudo vai ser diferente. Vai ser diferente, quer dizer, vai ser muito pior. Já começou a ser pior no primeiro dia, porque o sujeito vai espalhar esse genocídio abortista pelo mundo inteiro, com a ajuda de todas essas igrejas, todos esses filhos das putas cristãos que votaram nele, tá entendendo? E com a ajuda da Planet Parenthood. Olha, essas promessas de mutação da realidade, você vê, toda essa poética da revolução que existe há 200 anos, não é isso? Bertolt Brecht, né? Era Luiz Aragon, era Pablo Neruda. Todo mundo dizendo, não, aqui o Stalin vai transformar tudo, vai ser tudo uma coisa maravilhosa. Vai ser uma coisa maravilhosa, vai 20 milhões de pessoas pro Gulag, vai morrer todo mundo. É isso que vai ser. Um governante não pode oferecer change. Ele não pode oferecer isto. Ele tem que oferecer 2 ou 3 pontos específicos, tá certo? Muito limitados, tá certo? Ele dizer quais são os pontos que ele vai mexer e tem que prometer manter a estrutura toda no lugar, meu saco. Agora, se quer mudar a estrutura inteira, tá bom. Então a gente já sabe que vem merda, porque é a proposta revolucionária, é a mutação total da sociedade mediante a concentração de poder. Agora, aqui, muito republicano colaborou com isso, porque, nós não podemos, esse negócio de levantar esses processos contra Obama, isso é teoria da conspiração, etc. Olha, quando você diz uma coisa, o sujeito te acusa de teoria da conspiração, ele só quer difamar. Porque não interessa se é teoria da conspiração, interessa se é verdadeiro ou falso, caralho. Né? Então, em primeiro lugar, não faz sentido você falar em conspiração quando é um procedimento de massas que está sendo levado a efeito na sua frente. Você não pode dizer que é uma conspiração entre os jornais para ocultar as notícias sobre Obama. Isso não é uma conspiração. Eles estão escondendo ostensivamente. Eles dizem, nós não vamos publicar essa merda e pronto. Você está entendendo? Por quê? Porque nós queremos eleger Obama. Então não interessa a verdade, interessa eleger Obama. Para chamar de conspiração, isso não é conspiração. Isso é ocultação. Isso é fraude, isso é estelionato. Agora, isso é a teoria da conspiração. O negócio do que os documentos do Obama são falsificados, a teoria da conspiração. Escuta, mas não é teoria da conspiração. Está aqui o documento, está aqui na cara, o documento que ele assinou, porra. E esse negócio de que ele disse que não tinha tido nenhum contato com o Blagojevich, né, e aparece a carta dele, assinada por ele, no papel timbrado do escritório dele, agradecendo pela conversa que teve com o Blagojevich no dia 2 de dezembro. Nenhum jornal publicou. Você vai dizer, isso é conspiração? Não estamos denunciando a conspiração, estamos denunciando uma fraude, estamos denunciando um estelionato, porra. Agora, se toda a mídia se envolve nisso, então o que é? Isso não é uma conspiração, isso já é a concentração revolucionária de poder. Muito bem. Quem é que está na linha aí? Não tem ninguém, ótimo. Então agora,
Eu queria aqui agradecer a todos que escreveram ou ao Jornal do Brasil, ou a mim pessoalmente, né, solidarizando comigo por causa dessa sacanagem que fizeram comigo no Jornal do Brasil. Quer dizer, a sacanagem já vem de muito tempo. Eu fiquei quieto, discreto, porque diz que o bom cabrito não berra. Né? Então eu fiquei quieto enquanto pude. Né? O cara diminuiu lá meu salário, eu vim para cá ganhando $2.000 por mês do Jornal do Brasil, de repente, passam uns meses, me comunico assim, olha, seu salário foi reduzido para $400. Ainda tiveram a cara de pau de me mandaram um aditamento de contrato para assinar, que é claro que eu jamais assinei. Né? Não reclamei, mas também não assinei o negócio. Daí começa a Operação Salame, né? Ah, sua coluna, o mais cínico é, sua coluna vai ser ampliada, sua sessão vai ser ampliada. Ampliada quer dizer, você escreve 4 vezes por mês, vai passar a escrever uma só, e nós vamos botar outros coloristas no seu lugar. Isso que eles chamam de ampliação. Quer dizer, é um new speak, é a inversão revolucionária do vocabulário mesmo. Quer dizer, reduzir virou ampliar. Né? Daí escrevo para aqueles caras, escrevo para Rodrigo Almeida, Nelson Tanuri. Os caras não dizem uma palavra, estão tudo quietinho embaixo da mesa. Não são capazes de me enfrentar, são os covardes, são os bosta. Nelson Tanuri, você é um bosta. Um bosta, eu não tenho raiva de você não, porque a gente não... Olha, quando vem barata, esse barata eu não fico com raiva, não, eu fico com nojo no máximo, pô. Você é um merda, você com todo o dinheiro que você tem, tá certo? Você é um puxa-saco desse pessoal do governo, um covardão, você é puxa-saco de Zé Dirceu, você precisa do Zé Dirceu. Vai lá pedir a benção para ele, que ele é seu patrão. Pega esse seu Jornal do Brasil e enfia no cu, entendeu? No cu, peru. Tá entendendo? Rodrigo Almeida, você é um bosta. Você é um covarde, você não é capaz de me responder uma carta. É exatamente como fizeram no Globo, na Zero Hora, um bando de covardes. Eles juntam assim, em 200, tá certo? Cheio de dinheiro, tá? Ah, nós agora vamos calar a boca desse Olavo de Carvalho. Isso é conspiração, sim, é conspiraçãozinha de... Sabe, parece moleque de escola, porra. Juntando para fazer uma traquinagem, né? E agora, puta que pariu, é tão bunda, um negócio que não dá nem vontade, de reclamar, tá entendendo? Reclamar com o quê? Se eu entrar na redação do Jornal do Brasil, vai ter 30 infartos. Se eu chegar lá e gritar com esses caras, eles morrem. Se eu entrar no escritório do Nelson Tanuri e dizer, Nelson Tanuri, ele morre. Ele morre. Morre porque é um homem de geleia. Entendeu? Você é um homem de geleia, Luiz Garcia é um homem de geleia, João Roberto Marinho é um homem de geleia, vocês são todos uns merda. Hã? Olha, eu não pedi para escrever em jornal, caralho, vocês que me convidaram. Eu jamais iria pedir coisa nenhuma para vocês, nunca pedi para escrever em lugar nenhum. Eles vêm primeiro convidam vocês, depois quer fazer o convidado se sentir um penetra que está lá esmolando. Eu não vou cair nessa. Eu não vou pedir nada para vocês. Nunca pedi. Vocês que me pediram. Vocês que precisaram de mim, porra. Eu preciso desse jornal. O jornal está falido. Todo jornal, tudo falido, tudo devendo dinheiro para o BNDES. E por isso tem que ficar lá chupando pica de Zé Dirceu. Né? Então agora vocês vão para ler o Jornal do Brasil para ler a coluna de Zé Dirceu de Oliveira e Silva, esse grande brasileiro, essa alma impoluta, tá certo? Esse homem eruditíssimo, grande professor, né? Aquele negócio, tudo é igual, como é? Nada é melhor, tudo é igual. Lo mismo um burro que o grande professor, tá aí. Vai lá ler o burro, porra. Nelson, não, por que não escreve você? Você não escreve porque você não sabe. Então, isso é uma vergonha. Eu não fico revoltado, eu fico assim, consternado, você tá entendendo? Quer dizer, mas se eles queriam que eu saísse, por que não falaram educadamente? Filha, mim, Olavo de Carvalho, faz que vai cagar e se manda. Eu teria saído com o máximo prazer. Agora, para que ficar fazendo essa coisa, cercando, roendo pelas beiradas? Por que não fala de homem para homem? Vocês não falam de homem para homem porque não são homem. Vocês não são homem para falar comigo cara a cara. Nenhum de vocês. Olha, a única pessoa decente que tinha na empresa de mídia brasileira, grandes empresas de mídia brasileira, eram os Mesquita. Mas desde que os Mesquita perderam o controle do Estadão, aquilo virou uma merda. Né? Então, simplesmente, a mídia brasileira não vai, é house organ do PT e dos bancos. É para isso que serve. Muito bem. Vamos ver o que mais temos aqui.
Então, olha, não dá para citar o nome de todos aqui, muita gente que tem escrito, solidarizando. Muito obrigado a todos, gente. Aqui, Matheus Lima. Ele diz, se os articulistas de direita estão sendo expulsos dos veículos normais de comunicação, o movimento de reação deveria ocorrer. Não, deveria, mas não ocorre. Não acredito no surgimento de um jornal de direita. Não me parece que surgirá alguém que irá financiar esse empreendimento. Mas acredito no surgimento de blogs. Ora, por que alguém pararia de escrever apenas por ter sido demitido? Eu não vou parar de escrever coisa nenhuma, agora que eu vou escrever mais do que nunca. Ele diz, eu não preciso do Jornal do Brasil. Quantos leitores tem o Jornal do Brasil? Quantos leitores tem o Eu? Quantos ouvintes tem esse programa? Esse programa atinge muito mais gente do que o Jornal do Brasil. E não aparece um puto do empresário que tem a culhão, 2 bolas, no meio das coisas, 2, tá certo? Não vale 1,5, 1,5, não vale, 2. E diga, eu vou patrocinar o seu programa. Então nós aqui estamos trabalhando de graça. Quer saber? O Mídia Sem Máscara foi feito para ser esse blog que reúne os articulistas conservadores. Né? Só que é o seguinte, nós estamos precisando urgentemente de ajuda e de patrocínio. Eu não ganhei um tostão com Mídia Sem Máscara, mas o coitado, o infeliz, o abnegado, o santo, tá certo? Que se oferece para ser editor executivo, que era o Paulo Diniz, agora está o Edson Camargo, ele não pode ficar o tempo todo lá trabalhando de graça. Esse negócio de o editor, quer dizer, o editor, mentor, pode não ganhar nada. Porque eu vou lá e faço alguma coisa de vez em quando, mas o cara tem que estar lá todo dia, então ele tem que ganhar algum dinheiro. Então, olha aí, ô empresário, vê se vocês tomam vergonha na cara, tá certo? E patrocina o Mídia Sem Máscara, não é pra mim não, eu não vou pegar um tostão disto. É isso? Mas o cara tá trabalhando, tem que ganhar, porra. Vê se vocês. Eu não estou pedindo, eu estou cobrando de vocês, esse é um dever que vocês têm. Se vocês não cumprem, vocês são uns merda. Não estou lhe pedindo nada, como jamais pedi coisa nenhuma para ninguém. Tudo que eu recebi na minha vida, ou foi função do meu trabalho, ou foi pessoa que veio e me ofereceu. Olha aqui, por honra do seu trabalho, toma lá. Às vezes aparece a pessoa, até, tem gente que dá $3.000. Pá! Fazem isso. Gente que eu nunca tinha visto. Né? Às vezes fazem. Então, nunca pedi nada para ninguém. O que eu pedi é que doassem sangue para o meu amigo Milton Treza Filho, que foi operado de câncer no peritônio. Está lá o meu aviso no Orkut, se vocês deem uma olhada lá, eu vou até botar o aviso na minha página, o sujeito precisa de 40 doadores de sangue. Isso eu peço com humildade, eu peço. Agora, patrocínio para empreendimento político-cultural da mais alta importância, eu não peço, eu exijo. E se você não cumpre, é porque você é um bosta. E peraí, acabou o nosso tempo. Puta vida, tinha um monte de notícias aqui para comentar, não comentei nada. Então, fica tudo para a semana que vem. Né? E aqueles que não foram mandados tomar no cu, não deem o cu até a semana que vem. Aguardem uma nova oportunidade. Muito obrigado a todos. E que Deus os abençoe.